A Rússia está contra as cordas. Suas forças estão sofrendo grandes perdas, com centenas de soldados eliminados diariamente. A guerra na Ucrânia se prolongou muito mais do que o Kremlin esperava, e agora o presidente russo, Vladimir Putin, está ficando sem opções. Assim, em um movimento desesperado, parece que a Rússia recorreu a um aliado inesperado e controverso, a Coreia do Norte, mas não por armas e munições, das quais Pyongyang já foi acusada de fornecer a Moscou. Desta vez é diferente, muito mais grave. Antes de continuar com os detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like e deixar seus comentários. Vamos continuar. Os relatórios sugerem que soldados norte-coreanos podem ser enviados para a linha de frente, com botas reais no terreno. Uma aliança que marca um novo e perigoso capítulo nesta guerra. É um movimento que levanta a pergunta: se a Coreia do Norte está disposta a apoiar a Rússia, o que isso significa para a guerra na Ucrânia? E mais importante ainda, isso provocará uma ação direta da OTAN, a aliança militar mais poderosa do mundo, em apoio à Ucrânia? Neste vídeo, vamos analisar essa aliança, o que ela significa para a guerra e como isso pode forçar a OTAN a reconsiderar seu papel na Ucrânia. Porque neste ponto, já não se trata apenas da Ucrânia, mas do futuro do conflito global. Antes de analisarmos qualquer cenário, vamos ao básico. Afinal, não se pode entender o panorama completo sem primeiro conhecer a implicação da Coreia do Norte. Em outras palavras, precisamos dos fatos antes de lidar com as consequências. Então, vamos começar com o que sabemos. Sabemos que os relatórios sobre a participação da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia estão se acumulando e são difíceis de ignorar. A inteligência militar ucraniana, as organizações governamentais ucranianas, a inteligência sul-coreana e a mídia ocidental, todos estão dizendo o mesmo. As tropas norte-coreanas estão entrando na guerra ao lado da Rússia. No entanto, todas essas fontes parecem discordar em um ponto: quantos soldados norte-coreanos estão realmente envolvidos? Uma fonte de inteligência militar ucraniana revelou à BBC que a Rússia está formando uma unidade de 3.000 soldados norte-coreanos. Kiev acredita que essa unidade pode estar se preparando em Ulan-Ude, perto da fronteira com a Mongólia. Ao mesmo tempo, uma fonte militar do extremo oriente da Rússia confirma que os norte-coreanos já chegaram a uma base perto de Ussurisk, ao norte de Vladivostok, mas enfatiza que os números não chegam nem perto de 3.000. No entanto, essa fonte se recusou a especificar quantos soldados realmente estavam presentes no extremo oriente. Isso nos leva aos relatórios do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, ou NIS, que afirma que já foram enviados 1.500 soldados para a Rússia. Relata-se que esses soldados chegaram entre os dias 8 e 13 de outubro, transportados em 7 navios russos para Vladivostok, mas eles não chegaram sozinhos. Há também indícios de que trouxeram uniformes, armas e até documentos de identificação russos falsificados. No entanto, o NIS afirma que essa é apenas a primeira leva de soldados. Segundo a agência, mais norte-coreanos virão, potencialmente aumentando seus números para impressionantes 12.000 soldados. Esse é um número grande o suficiente para ter um impacto real. Embora o número não tenha sido confirmado oficialmente, isso indica o quão profundamente a Coreia do Norte está se envolvendo na guerra na Ucrânia. Quanto ao destino desses soldados, espera-se que a unidade norte-coreana de Ulan-Ude seja deslocada para a província russa de Kursk, a mesma área onde as forças ucranianas realizaram uma incursão em agosto. Seu papel pode ser proteger seções das fronteiras russo-ucranianas, liberando as unidades russas para um combate mais direto em outras áreas. Mas não espere ver os soldados norte-coreanos na linha de frente de imediato. Especialistas como o editor da publicação ucraniana Defense Express, Valery Hayavik, acreditam que essas tropas serão usadas inicialmente em funções de apoio. Mas mesmo que eles não sejam enviados ao combate imediatamente, sua mera presença permite que a Rússia mobilize mais de suas próprias forças para posições ofensivas. Agora, você pode pensar que todas essas evidências parecem bastante especulativas. Onde está a prova concreta? Que tal uma prova em vídeo? Sem dúvida,
A evidência mais impactante da participação norte-coreana vem de um vídeo compartilhado com a CNN pelo Centro de Comunicação Estratégica da Ucrânia. Neste clipe, vê-se soldados norte-coreanos enfileirados em um campo de treinamento russo, recebendo uniformes e equipamentos. Embora suas conversas não possam ser entendidas completamente devido à baixa qualidade do áudio, parece que estão falando em coreano. E esse é apenas um vídeo. Outro, geolocalizado pela CNN, mostra tropas norte-coreanas chegando ao campo de treinamento de Sogivka, perto da fronteira da Rússia com a China. Ouve-se um falante de russo dizendo: "Não podemos filmá-los", seguido de "Há milhões deles aqui". Isso é apenas o começo. Embora milhões seja claramente uma exageração, essas palavras destacam a magnitude desse desenvolvimento, assim como o sigilo que o cerca. A CNN também compartilhou uma cópia do questionário que os recrutas norte-coreanos preencheram ao chegar à Rússia, indicando seus tamanhos de chapéus, capacetes, uniformes e sapatos. A parte superior desse questionário está escrita em russo, enquanto as diferentes opções de tamanho estão escritas em coreano. Isso indica que os norte-coreanos não estão apenas sendo integrados, mas também estão sendo equipados para seu novo papel. O questionário e os 2 vídeos também sustentam os relatos do NIS, que afirmam que os soldados estão sendo equipados e treinados para o seu envio à Ucrânia. Segundo o NIS, os soldados norte-coreanos atualmente estacionados em bases militares em Vladivostok, Ussurisk, Khabarovsk e Blagoveshchensk só serão enviados para as zonas de combate quando concluírem seu treinamento. Um cuidado que não tem sido dado a muitos cidadãos russos, que foram lançados ao combate com uma preparação mínima, mal treinados e mal equipados. Mas, considerando quem supostamente são essas tropas norte-coreanas, o tratamento especial não deve surpreender. Veja, o NIS relata que as unidades enviadas à Rússia foram inspecionadas pessoalmente por Kim Jong-un antes de seu envio, o que indica que esses soldados podem estar entre as forças de elite da Coreia do Norte. Dada a desconfiança do país em relação aos recrutas, que poderiam estar propensos a desertar, é provável que se trate de soldados de operações especiais envolvidos na Ucrânia, pois são altamente treinados e, mais importante, extremamente leais. Agora, as forças especiais podem soar intimidantes à primeira vista, o tipo de tropas de elite que você não gostaria de enfrentar no campo de batalha. Você poderia imaginar os SEALs da Marinha dos Estados Unidos, o SAS britânico ou até mesmo os Spetsnaz da Rússia, unidades de elite conhecidas por sua precisão, táticas letais e treinamento avançado. Mas não nos adiantemos, estamos falando da Coreia do Norte, um país conhecido por seu equipamento antiquado, táticas pouco confiáveis e um exército mais hábil em grandes desfiles do que na guerra moderna. Claro, eles são leais, talvez até ao extremo, mas em termos de habilidades no campo de batalha, dificilmente estão no nível das forças especiais de elite do mundo. Então, o que a Ucrânia pode esperar dessas forças norte-coreanas enviadas para combatê-la? Bem, esse pessoal enviado a Vladivostok vem das fileiras das Forças de Operações Especiais, SOF, estimadas em 200 mil, principalmente encarregadas de testar e sondar as defesas da Coreia do Sul. Esse número provavelmente levantará algumas sobrancelhas. Por quê? Porque as verdadeiras forças especiais de elite do mundo contam suas fileiras em centenas, não em centenas de milhares. Os SEALs, aproximadamente 2.500 membros em serviço ativo. O SAS britânico, entre 400 e 500 operativos de elite. Até os Spetsnaz da Rússia, tão infames quanto são, não chegam nem perto dessa cifra de 6 dígitos. Então, ou Kim está redefinindo o que significa ser especial, ou estamos lidando com um senso inflado de grandeza militar. Ahmed Hassan, CEO da Gray Dynamics, uma empresa de inteligência com sede em Londres, coloca as coisas em perspectiva. As SOF da Coreia do Norte podem ser especiais segundo seus próprios padrões, mas isso dificilmente é um mérito quando medidas sob os critérios da OTAN ou da Rússia. Se houver uma classificação de 1 a 10, digamos que 1 é um soldado básico e 10 é a Delta Force ou o SAS. Então a força norte-coreana estaria em um sólido 5.
Essencialmente, eles são de desempenho médio no mundo das forças especiais. Sendo generosos, claro, a única área em que as Forças de Operações Especiais, SOF, realmente estão no topo é na discrição. Sem dúvida, esta é uma das unidades militares mais secretas do mundo, o que não surpreende, dado seu país de origem. Em grande parte, as SOF são um enigma para as potências ocidentais, leais e altamente treinadas, mas carecem do equipamento militar avançado observado nas forças da OTAN. As ESOF também têm uma história peculiar. Fundadas em 1968, ganharam notoriedade após um ataque desastroso na Casa Azul, a residência presidencial da Coreia do Sul, que resultou na morte de 26 dos 31 agentes envolvidos. Dado que sua apresentação ao mundo foi um fracasso total, não deveria surpreender que se saiba pouco sobre suas realizações posteriores. Há relatos de que as ESOF foram enviadas à Síria para apoiar o regime de Bashar al-Assad. No entanto, também há especulações de que essas tropas eram apenas mercenários norte-coreanos, dificultando ainda mais avaliar suas capacidades reais. O que sabemos com certeza é que participaram de um raro evento público em 2017, marchando orgulhosamente ao lado de soldados do exército regular, porque nada diz forças especiais de elite como uma marcha sincronizada. Nesse mesmo ano, a mídia estatal da Coreia do Norte mostrou tropas das SOF adornadas com pintura de camuflagem preta e óculos escuros, portando o que foi descrito como um novo rifle com lança-granadas. No entanto, vários relatos observaram que seus uniformes tinham uma semelhança impressionante com os usados pelas Forças Especiais da Coreia do Sul, conhecidas como os Boinas Negras. Talvez a Coreia do Sul deva se confortar com o ditado de que a imitação é a forma mais sincera de elogio. Mesmo os poucos detalhes que conhecemos sobre a SOF levantam uma questão: sua presença realmente mudará o rumo da batalha? Ou são apenas mais um grupo de botas no terreno para a Rússia, que enfrentará dificuldades, dados os desafios que encontrarão na Ucrânia? A segunda opção parece muito mais provável. Seja qual for o caso, os soldados norte-coreanos que lutam pela Rússia enfrentarão dificuldades consideráveis para se integrarem. Para começar, há a barreira do idioma. Os soldados norte-coreanos não são apenas falantes não nativos de russo. Eles não falam nada de russo. Isso representa um problema significativo no caos da batalha, onde a comunicação é crítica. Integrar milhares de norte-coreanos em unidades militares russas não é tão simples quanto adicionar mais pessoal às fileiras. Um analista apontou as dificuldades que a Rússia enfrentou ao tentar incorporar centenas de prisioneiros em suas forças, e esses falavam russo. Agora, imagine a camada adicional de complexidade quando as tropas no terreno nem sequer compartilham um idioma comum. Além disso, a frente oriental na Ucrânia tornou-se uma guerra de desgaste, uma brutal máquina de moer, onde operações secretas tradicionais e táticas de forças especiais poderiam se mostrar ineficazes. Com o estado atual das coisas, a verdadeira pergunta é: o que exatamente essas tropas norte-coreanas farão no campo de batalha? Sem uma função clara, correm o risco de se tornar um fardo adicional em vez de um ativo valioso. Outro desafio intimidador é a falta de experiência recente em combate entre as forças norte-coreanas. Embora o país conte com uma impressionante força militar ativa de cerca de 1.280.000, a quarta maior do mundo, a maioria desses soldados não participou de operações de combate significativas há anos. Ao contrário do exército russo, que para o bem ou para o mal tem estado ativamente envolvido em conflitos, as tropas norte-coreanas são conhecidas principalmente por suas habilidades em engenharia e construção. A guerra na Ucrânia pode muito bem marcar sua primeira incursão em um conflito internacional, e entrar em um ambiente de alto risco sem experiência adequada pode ser desastroso. Também há a questão das táticas. A estrutura militar da Coreia do Norte segue o antigo modelo soviético, o que levanta dúvidas sobre o quão bem suas unidades de infantaria motorizada poderiam se adaptar às realidades da guerra moderna. Suas táticas tradicionais podem não se traduzir bem em uma batalha definida por manobras rápidas, tecnologia e adaptabilidade. E não podemos esquecer o risco de expor os norte-coreanos à vida no Ocidente.
Se esses soldados se encontrarem em uma situação em que possam ver como vive a outra metade, em comparação com as duras realidades de seu país de origem, as deserções poderiam se tornar um problema sério, mesmo entre essas chamadas forças de elite. É por isso que Bruce W. Bennett, pesquisador sênior de defesa internacional na RAND, um instituto de pesquisa americano, pediu aos Estados Unidos que iniciem campanhas de informação direcionadas para convencer os soldados norte-coreanos enviados à Rússia a desertarem. Isso nos deixa com uma pergunta a mais antes de discutirmos o que significa a presença dessas tropas para a guerra na Ucrânia. Por que a Coreia do Norte enviou tropas em primeiro lugar? Bem, para começar, Putin está desesperado para conseguir pessoal. Após 2 anos e meio de guerra, a Rússia sofreu perdas incríveis. Relatórios do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia indicam que o país perdeu 678.520 tropas desde fevereiro de 2022. Com esse golpe severo em suas fileiras, qual é a solução que Putin vê? Trazer os norte-coreanos para fazer parte da luta. É uma aposta desesperada, mas é onde a Rússia se encontra, encurralada e buscando desesperadamente aliados. Mas há mais nisso. Parece que a Rússia não estaria recorrendo a tropas estrangeiras se alguns de seus últimos esforços de mobilização obrigatória tivessem sido bem-sucedidos. Valeria Kumenko, do Centro de Estudos de Conflito do Reino Unido, argumenta que enviar soldados norte-coreanos pode ser a forma de Putin lidar com as consequências dessa mobilização fracassada. O exército russo enfrentou resistência pública e muitos recrutas simplesmente se recusaram a lutar. Então, se você não consegue convencer seus próprios cidadãos a arriscar suas vidas, por que não terceirizar o trabalho? Mas por que a Coreia do Norte aceitaria ajudar nessas circunstâncias? Acontece que Moscou e Pyongyang têm muito em comum. O mais importante é que ambos são párias no Ocidente, o que os levou a fortalecer seus laços nos últimos meses. Kim chegou a se referir a Putin como seu camarada mais próximo, enquanto lhe desejava um feliz 72º aniversário no dia 8 de outubro. No entanto, para ambos os países, não se trata apenas de cortesias diplomáticas. Trata-se de sobrevivência em um ambiente global hostil. Mas não nos enganemos. Este relacionamento crescente é impulsionado exclusivamente por interesses compartilhados. Como mencionado, Moscou precisa desesperadamente de soldados e Pyongyang de dinheiro e tecnologia. É um caso clássico de "você me ajuda, eu te ajudo". A Coreia do Norte está isolada e com poucos recursos, e a perspectiva de receber ajuda da Rússia é tentadora demais para ser ignorada. Sem mencionar que o país poderia se beneficiar substancialmente do acesso à tecnologia militar russa, algo que Moscou normalmente relutaria em compartilhar. Kim quer que seu país seja reconhecido como um estado nuclear. Um pouco de tecnologia russa poderia ajudar bastante nesse objetivo. Além disso, participar de um conflito ativo dá à Coreia do Norte a oportunidade de demonstrar suas capacidades militares em um cenário global. Um sonho para qualquer nação em busca de legitimidade. Mas além das aparências, o acordo entre a Rússia e a Coreia do Norte oferece aos soldados norte-coreanos algo que lhes falta muito: experiência real em combate. Por um lado, isso pode ser um grande desafio para essas tropas, como já mencionamos. Mas por outro lado, elas podem ver isso como uma oportunidade para finalmente experimentar o combate após anos de isolamento de situações de guerra reais. Isso pode representar um grande avanço para um exército cujo pessoal tem sido treinado principalmente para desfiles e postura, em vez de situações de combate práticas. Se conseguirem voltar para a Coreia do Norte, retornarão com conhecimentos valiosos sobre guerra moderna, táticas e equipamentos que poderiam ser usados para fortalecer suas próprias capacidades militares. Por outro lado, eles podem ver isso como uma oportunidade para finalmente experimentar uma batalha após anos de isolamento de situações reais de combate. Isso pode ser um grande avanço para um exército cujo pessoal foi, em sua maioria, treinado para desfiles e apresentações, em vez de para situações práticas de combate. Se conseguirem retornar à Coreia do Norte, voltarão com conhecimentos valiosos sobre guerra moderna, táticas e equipamentos que poderiam ser usados para fortalecer suas próprias capacidades militares.
Veja, em junho de 2024, durante uma rara visita à Coreia do Norte, Putin e Kim assinaram o que descreveram como um pacto pacífico e defensivo. No entanto, na verdade, esse acordo histórico se centra menos na manutenção da paz e mais no estabelecimento de uma aliança militar projetada para oferecer assistência mútua em caso de agressão contra qualquer uma das nações. Essa parceria, enquadrada pelo porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, como um novo nível de desespero por parte da Rússia, indica uma profunda necessidade de apoio, enquanto a Rússia continua enfrentando grandes perdas em seu conflito prolongado. Agora vamos detalhar os pontos deste pacto. O acordo representa uma mudança substancial nos laços históricos entre as duas nações, que têm oscilado ao longo das décadas. Ele substitui acordos anteriores de 1961, 2000 e 2001, marcando a primeira cooperação militar formalizada entre ambos os países em mais de 20 anos. O pacto foi projetado principalmente para fortalecer as defesas de ambas as nações contra o que percebem como ameaças crescentes do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão. Embora o texto exato desse pacto de defesa mútua permaneça confidencial, elementos-chave foram destacados, oferecendo uma ideia de suas implicações. Para o propósito deste vídeo, a cláusula de assistência mútua é o centro das atenções. Esta cláusula estipula que ambos os países se apoiarão mutuamente em caso de ataque. Agora, você pode se perguntar como essa cláusula, ou o acordo em geral, poderia justificar a participação da Coreia do Norte na Ucrânia, quando a Rússia é a agressora. Bem, quando as forças armadas da Ucrânia realizaram uma incursão na região de Kursk, na Rússia, a situação mudou. A Rússia poderia interpretar essa incursão como um ataque ao seu território, ativando assim a cláusula de assistência mútua do Pacto de Defesa. Isso permite que a Rússia solicite apoio militar da Coreia do Norte sob o pretexto de autodefesa coletiva. Isso pode parecer absurdo, dado que a Rússia iniciou o conflito ao invadir a Ucrânia. No entanto, legalmente, a incursão em território russo fornece pretexto suficiente para que a Rússia se apresente como a defensora. Claro, isso geraria inúmeras complexidades. Para que a participação militar da Coreia do Norte seja considerada verdadeiramente legítima, a Rússia precisaria demonstrar que as ações da Ucrânia constituem um ataque armado ao seu território e que a resposta é proporcional à ameaça apresentada. O princípio da proporcionalidade é essencial aqui. Respostas militares excessivas ou desproporcionais poderiam violar o direito humanitário internacional. Além disso, o mundo pode ver claramente por essas alegações de autodefesa, especialmente considerando que a Coreia do Norte enfrenta sanções contínuas e que a Rússia é amplamente condenada por sua invasão da Ucrânia. Assim, embora esse pacto de cooperação possa oferecer um pretexto legal conveniente para que a Rússia chame a assistência da Coreia do Norte, a realidade é muito mais transparente. Essa chamada não passa de uma desculpa pouco disfarçada para uma escalada maior, e não um ato genuíno de autodefesa. Isso nos leva à pergunta crucial que se segue: por que a Ucrânia não pode solicitar a assistência da OTAN? Bem, infelizmente há uma resposta bastante simples para essa pergunta. A Ucrânia não pode pedir a assistência da OTAN porque não é membro da OTAN. O mecanismo de defesa coletiva da OTAN, consagrado no artigo 5 de sua carta, aplica-se apenas aos Estados-membros. E por mais que a liderança ucraniana, especialmente o presidente Volodymyr Zelensky, tenha implorado por uma adesão acelerada ou uma maior participação direta da aliança, o país continua na categoria de parceiro. Isso significa que a OTAN não tem nenhuma obrigação legal de intervir militarmente, não importa o quão grave a situação se torne. E segundo Zelensky, a situação se tornará bastante grave. O presidente ucraniano expressou repetidamente sua preocupação com a possível participação das forças norte-coreanas no conflito. De acordo com os relatórios recebidos, até 10.000 tropas norte-coreanas podem estar se preparando para lutar pela Rússia. Isso já não é apenas uma questão de transferência de armas. Na realidade, trata-se da transferência de pessoas da Coreia do Norte para as forças militares de ocupação, disse Zelensky.
pintando um cenário preocupante de um conflito que pode escalar além das fronteiras atuais. Mas Zelensky não é o único preocupado com a possibilidade de tropas norte-coreanas se unirem à luta. Embora os Estados Unidos não tenham feito acusações independentes contra Pyongyang, expressaram preocupações sobre a possível presença militar da Coreia do Norte na Ucrânia. Por um lado, a participação da Coreia do Norte permitiria a Pyongyang obter feedback em tempo real pela primeira vez, o que encorajaria ainda mais essa nação já ousada, como expressa o general Charles Flynn, comandante do Exército dos Estados Unidos. No cenário Ásia-Pacífico, esse tipo de feedback de um campo de batalha real permitiria à Coreia do Norte ajustar suas armas, munições, capacidades e até mesmo suas tropas, algo que se considera muito preocupante. No entanto, também surge a questão de qual impacto a participação da Coreia do Norte teria na guerra. Legisladores americanos, como o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Mike Turner, classificaram os movimentos reportados das tropas como alarmantes e uma escalada extrema do conflito na Ucrânia. Esse sentimento foi compartilhado pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França, Christophe Lemoyne, que descreveu a participação norte-coreana na Ucrânia como um desenvolvimento extremamente preocupante e sério. Essa reação é especialmente notável considerando que, se lembra, o presidente francês Emmanuel Macron foi o único líder ocidental a sugerir o envio de tropas da OTAN para defender a Ucrânia, o que causou bastante agitação na época. Mas o que a OTAN diz agora? Por sua vez, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, expressou que a aliança está monitorando de perto a situação, embora tenha evitado confirmar qualquer envio de tropas. Isso sugere que, mesmo com o aumento das tensões, as mãos da OTAN estão atadas. A legalidade da intervenção continua sendo uma barreira significativa. O pior de tudo é que a Ucrânia parece não estar mais perto da adesão à OTAN do que estava no início do conflito, o que deixa o país em uma posição precária. Embora Zelensky tenha recentemente apresentado seu plano de vitória para a Ucrânia, que inclui a adesão à OTAN, os passos concretos para alcançar esse objetivo parecem distantes. Além disso, diplomatas da OTAN enfatizam que as fronteiras da Ucrânia devem estar claramente definidas antes de considerar qualquer adesão, o que é complicado, já que cerca de 20% da Ucrânia está atualmente sob controle das forças russas. Por enquanto, a OTAN está disposta a comprometer dinheiro para a Ucrânia, mas não há adesão. Mas será que isso poderia mudar se a Coreia do Norte se envolver mais profundamente? Absolutamente. A possibilidade de uma grande escalada poderia, sem dúvida, fazer a OTAN reconsiderar sua posição. Se a participação da Coreia do Norte resultar em ganhos militares significativos para a Rússia ou aumentar a intensidade do conflito, isso poderia obrigar os membros da OTAN a agir de forma mais decidida. Além disso, as repercussões políticas da participação norte-coreana poderiam pressionar a OTAN a intervir, especialmente se essa participação levar a crises humanitárias ou ameaças significativas à segurança europeia. Se as ações da Coreia do Norte forem percebidas como desestabilizadoras para a região ou contribuírem para atrocidades, a OTAN poderia justificar a intervenção para manter as normas internacionais e proteger a estabilidade da Europa. Considerando as implicações de uma aliança fortalecida entre Rússia e Coreia do Norte, a OTAN realmente poderia não ter outra opção senão intervir. Afinal, estamos falando de uma aliança entre dois estados com armas nucleares, liderados por dois dos regimes mais imprevisíveis e agressivos do mundo. Uma aliança fortalecida entre Rússia e Coreia do Norte não só desestabilizaria a Ucrânia, mas poderia ameaçar a segurança de toda a Europa. Um confronto militar direto entre a OTAN e a Rússia quase certamente ativaria o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, obrigando todos os membros da OTAN a se defenderem mutuamente, transformando o conflito efetivamente em uma guerra multinacional entre o Ocidente, de um lado, e a Rússia e a Coreia do Norte, do outro. Lembre-se, isso não se trata apenas de tropas em solo ou confrontos aéreos. Trata-se de 4 dos 5 estados reconhecidos com armas nucleares. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. Fique conosco até uma próxima notícia. Até breve.